Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui no nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se você curte o nosso conteúdo, o like é a certeza para o YouTube que esse conteúdo tem que ser recomendado para novos vascaínos. Então vamos embora, se inscreve, dá aquela moral porque você está em casa. Afinal de contas, cadê o executivo do futebol do Vasco? E o patrocinador master? Será que contratações vão depender dessas duas situações? Eu vou explicar tudo isso e muito mais agora no nosso vídeo. E já começo falando sobre o executivo. E tem uma outra informação para você sobre o bolão do canal, hein? Do Fanático Vascaíno, já eu trago para você. Mas antes, quero falar sobre o executivo de futebol do Vasco da Gama. Há algumas semanas, o Lúcio Barbosa, ele tomou a decisão e comunicou e teve o aval da 777 Partners, e comunicou também à diretoria do Vasco, através do presidente Pedrinho, de que demitiria o Alexandre Matos. Isso foi feito. O Vasco foi ao mercado. E alguns nomes estão sendo avaliados. Nesse momento, três nomes estão na pauta do Vasco da Gama. Um deles é do português Admar Lopes, notícia que já foi trazida há alguns dias, inclusive aqui no nosso canal. Mas existem outros dois. Não consegui descobrir os nomes, apenas que são dois profissionais que estão fora do Brasil. A 777 tem gostado das entrevistas que estão sendo feitas e o executivo muito provavelmente venha de fora do país. Então vamos aguardar. Agora, fato é que sem o executivo, algumas negociações estão paradas. Mas, Azevedo, será que um ou dois reforços não vêm nessa janela se o executivo não for anunciado? Não. Mas se ele for anunciado o quanto antes, acelera esse processo. Pô, mas o processo com a 777 é muito lento. É o que você tem lido, é o que muitas vezes o torcedor repete. Mas a informação que eu tenho, conversando com as pessoas que fazem parte do processo, que estão no dia a dia operacionalizando tudo, não há lentidão. Quando o nome é levado, depois da aprovação do Scout no Brasil, do Scout da 777, e o nome é levado ao board, ou seja, a diretoria que aprova, quando há aprovação, o orçamento está liquidado. Vou dar um exemplo. Emanuel Martins, que foi para o Fortaleza do América Mineiro, foi procurado pelo Vasco. Ontem eu conversei com uma pessoa, tenho tentado falar com o Lúcio e não tenho conseguido, então eu vou nos que cercam, nos que estão em volta e tal, alguém que ouve uma informação aqui e ali. E o que eu soube é o seguinte: o nome não foi assim, não é que não foi bem aceito. Ramon Dias não morreu de amores pelo nome. Então o Vasco nem foi adiante. E o que eu soube foi o seguinte: não foi enviada nenhuma proposta ao América Mineiro. Mas o empresário do Emanuel Martins teria procurado o Vasco. E o Vasco não devolveu a ligação, porque o Ramon não se interessou. Vida que segue. Marlon Freitas. Daqui a pouquinho vou falar do nosso bolão, hein? Marlon Freitas, o Vasco sabe que ele está insatisfeito no Botafogo com algumas situações, em especial na relação com a torcida. O Vasco sabe o valor que é para tirar o Marlon Freitas, mas entende que é muito alto. E com esse valor, dá para, no meio do ano, trazer um grande jogador. Um exemplo, se o Marlon Freitas custa 15 milhões de reais hoje ao Vasco, por 15 milhões dá para trazer um outro grande jogador, ou um pouco mais. Um nível Cuéllar. Pode ser o próprio ou não, mas é mais jogador que o Marlon Freitas. Então, ao invés de gastar 1 milhão de euros agora, aproximadamente 5 milhões, ou 10 milhões, 2 milhões de euros, o Vasco segura esse dinheiro. E o Vasco mandou realmente uma proposta baixa ao Botafogo, entendendo que o Marlon Freitas está insatisfeito e quis se aproveitar. Olha, como está insatisfeito, então, toma aí uma proposta, mas que não vai ser aceita. E não foi. E não vai seguir nessa negociação. Kaique tem chance? Tem, por ser um jogador mais barato nesse momento. Pausa para fazer um convite a você. Tá vendo essa arte aqui? É do nosso bolão. Gente, é a terceira edição do nosso bolão do Fanático Vascaíno. Como é que vai funcionar o bolão, Azevedo? Simples. Você vai pagar uma taxa única de R$ 75,00. O Pix está aqui fixado nos comentários e está fixado também na descrição aqui, está bem em cima na descrição do nosso vídeo, taxa única, e você vai toda rodada palpitar os 10 jogos da rodada, não só os do Vasco. Ao fim de cada mês, o vencedor vai levar um busto do Almirante, esse está bem aqui acima, ó, na minha estante,
Pode levar uma placa decorativa dos 100 anos da resposta histórica, uma escultura Respeito e Igualdade, todos presentes do artista plástico Ismael Lito. Ao final de cada mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Novembro não. Por quê? Dezembro tem apenas uma semana, então a gente vai acumular dezembro para ser o grande vencedor. E aí 5 vão ser presenteados. Primeiro colocado com uma camisa oficial do Vasco, mais um desses prêmios que o vencedor vai escolher. O segundo, uma camisa de treino ou aquecimento e mais um outro presente, que é o busto do Almirante de 15 centímetros. O terceiro, uma camisa licenciada do Vasco da Gama, pode ser uma camisa histórica do Vasco, com o troféu da Mercosul de 14 centímetros, outra obra de arte do Ismael Lito. Quarto lugar vai levar a fachada de São Januário e o quinto vai levar o Pix 75, ou seja, 5 pessoas serão presenteadas e mais ao longo de cada mês, o líder do mês. Então não perca tempo, participe. Esse é o e-mail que você vai deixar o seu Pix e mandar para mim um comprovante para que eu envie para você o link e já a partir de sábado você entre na nossa brincadeira. Bolão do Fanático Vascaíno. Vagas limitadas, corra, dá tempo ainda. Azevedo, o executivo vem de fora do país que você falou. As negociações grandes, claro que vão depender da chegada do executivo. Perfeito. Mas alguns negócios menores podem ser feitos. Podem. Mas e o patrocinador master? Eu trouxe a informação de que 2 empresas conversam com o Vasco, né? Pois bem, apareceu uma terceira ontem, assinando com uma boa proposta. E o Vasco tem pressa agora porque domingo já estreia no Campeonato Estadual. E quer ter esse patrocinador master na camisa. 3 grandes empresas de apostas esportivas, que é o que domina o mercado, procuraram o Vasco. Que lá atrás tinha uma oferta que acabou não concretizando e trabalhava com o valor. Baixou, porém, com metas e performance dentro de campo, pode voltar ao valor que lá atrás pensou na casa de 45 milhões de reais. Hoje o Vasco tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil como visibilidade, como a janela para esse patrocinador. Hoje o Vasco tem como janela, como prateleira, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ainda é pouco, mas se ano que vem chega uma Sul-Americana, uma Libertadores, a tal da performance que eu falei, o bônus que você consegue atingir, eleva o valor que pode ser entregue ao Vasco. A ideia é fechar pelo menos por 2 temporadas, mas nada impede fechar por 3 anos. O Lúcio Barbosa é quem está comandando diretamente essa negociação e sempre repassando a 777 Partners. Pô, mas e o Vasco é sócio minoritário? Tem tido contato e participado também das reuniões online. O primeiro vice-presidente geral, Paulo César Salomão, participa das reuniões online, Pedrinho em algumas também, o Alain Belaciano da mesma forma, ou seja, os pares da diretoria do Vasco estão sempre sendo informados e estão ficando sempre a par do que acontece com as negociações. É isso, galera! Grande abraço para vocês, uma ótima quarta-feira e ó, manda para geral, se inscreve no nosso canal que é o Fanático Vascaíno. Aqui você tem voz, você participa. Um grande abraço e até mais tarde.